Ok, boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Entra no ar a partir de agora o seu programa Interview, que tem a minha apresentação, Calel Conrado, e o nosso compromisso é de 1 hora. É o raio-x das personalidades da nossa cidade e também da nossa região. Nosso compromisso é fazer com que você conheça um pouco mais, de forma detalhada, a vida de muitas pessoas que você vê por aí, escuta falar, mas com detalhes você vai ficar sabendo aqui no programa Interview. É como eu sempre falo, são pessoas daí conhecendo pessoas de cá. Será um prazer imenso ter vocês durante 1 hora nesse bate-papo aqui no programa Interview. Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Diário do Sertão, temos também o nosso Twitter, @Diário do Sertão, e também temos aquele espaço, logo quando você abre a TV, descendo um pouquinho lá embaixo, tem uma partezinha, um quadradozinho, que você deixa lá seu depoimento, sua pergunta, seu questionamento. Sintam-se à vontade para interagir conosco no programa Interview dessa semana. Um ótimo começo de semana também para vocês que estão acompanhando a gente nessa semana que está só começando, com o pé direito e com muita energia positiva. Hoje temos o prazer e a honra de conversar com o professor Francisco Pereira Lima, ou simplesmente professor Pereira. Ele que é professor de História aqui na cidade de Cajazeiras e vai conversar conosco a partir de agora no programa Interview. Professor Pereira, permita-me chamar assim? Pois não. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, Conrado. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa Interview e agradecer e enaltecer o trabalho que Peterson Santo e vocês e toda a equipe faz na TV Diário do Sertão, dando oportunidade a personalidades, professores, médicos, advogados, de contar um pouco da sua vida e mostrar um pouco do seu trabalho. Estou aqui à disposição. Muito bem. Os pontos principais do nosso bate-papo é que o professor Pereira, que é o professor de História, como eu falei, ele está produzindo um livro detalhado sobre a história de Cajazeiras. E também vamos falar um pouco sobre a história, os trabalhos que são desenvolvidos no abrigo Lucas Or, no qual também faz parte da direção. São os pontos principais. Mas antes de entrarmos nesses assuntos, vamos conhecer um pouco da vida do professor Pereira? O senhor me permite fazer essa viagem no túnel do tempo? Com certeza. Professor Pereira é filho natural de onde? São José de Piranhas. Nasci no sítio de Genipapeiro, município de São José de Piranhas. Seus pais quem são? Otacílio Pereira da Silva, Francisca de Souza Lima, Dona Chicola. Qual ocupação? Agricultor, seu pai? Agricultores. Os dois eram agricultores? Sim. E a família era grande, muitos irmãos? Foram 9 irmãos, né? Uma faleceu na adolescência, foram criados e educados 8 irmãos. 8 irmãos. Todos na zona rural? Todos nasceram na zona rural. Apenas os últimos foi que já teve maternidade, mas inclusive, pelo menos os 6, 7 primeiros foram nascidos na zona rural mesmo. Essa cadeia cronológica, o senhor está em qual? O primeiro, o último, do segundo, meio? O segundo? Estou no segundo. Teve um filho, José, depois eu, Francisco. Então o senhor acompanhou de perto a vida do seu pai e de sua mãe no campo. Obviamente também ajudaram o seu pai na agricultura, na roça, como chama? Sim, eu trabalhei na roça até os 18 anos. Até os 18 anos? Estudando e trabalhando na roça. Aí no caso estudava em São José de Piranhas? Estudava em São José de Piranhas à noite e trabalhava durante o dia. Na roça do pai? Na roça do pai. Aí você ia o que, de ônibus? Não. Era distante da... Não era distante. À noite eu estudei uns 2 anos indo a pé. São 6 quilômetros, né? Não era tão distante. A gente morava no sítio de Genipapeiro, 6 quilômetros para a cidade. Então a gente ia toda noite lá na escola em São José de Piranhas. Depois eu passei a morar na cidade com as minhas irmãs, né? Em casa de amigos, de família. Depois papai comprou uma casinha e nós passamos a estudar na cidade, mas sempre vindo na roça, trabalhando na roça. Fui criado trabalhando na roça com muito prazer. Muito bem. O senhor deve ter algumas lembranças daquela. Como era a vida naquela época na roça, com seu pai, com sua mãe, professor Pereira? Papai e mamãe foram maravilhosos, ótimos educadores. A minha educação, eu sempre friso isso nas minhas entrevistas, nas minhas palestras, que 80% da minha personalidade hoje, ela veio da educação dos meus pais.
os meus pais, como agricultores, fizeram o possível para colocar todos os filhos para estudar, logicamente os mais velhos primeiro, depois numa sequência, mas ele deu oportunidade a todos. E a maioria chegou à universidade. Isso foi uma coisa extraordinária. O meu pai, seus pais não tinham nenhuma formação? Não. O papai estudou um pouquinho no primário, a minha mãe também um pouquinho, apenas o primário. Apesar da limitação deles assim, no âmbito educacional, mas eles incentivavam os filhos, né? Sim. Interessante que a grande maioria Eu já entrevistei várias pessoas que também são oriundos da zona rural, e os pais também eram muito simples, mas todos incentivavam o filho a estudar. Isso é muito interessante, né? Isso foi uma coisa fundamental. Papai sempre, os meus pais sempre diziam, se quem quiser estudar, vai estudar. Quem não quiser estudar, não vai para a roça, já está na roça. Então, não vai continuar. Então, todos que quiseram sair, quiseram estudar, nós estudamos, nós tivemos toda a oportunidade. A oportunidade não significa conforto, não significa boas escolas. Sempre estudei em escola pública, nunca estudei na escola particular. Meus pais não podiam, uma família grande, todos estudando. Então, estudamos sempre na escola pública. E eles tinham um maior zelo, né, por essa formação. E exigia. Os mais velhos acompanhavam os mais jovens na aprendizagem. Né? O meu irmão, muitas vezes o mais velho, procurava saber se meus pais não tinham conhecimento intelectual para acompanhar o andamento da minha formação, mas os mais velhos acompanhavam, né? Ia se formando, estudando e acompanhando os mais jovens. Foi uma coisa extraordinária. Você perguntou sobre a vida na roça. A vida na roça só sabe quem vive. É difícil a gente transmitir numa conversa, num bate-papo, o que é a vida da roça. Talvez essa vida da roça tenha me dado uma visão de escola, de visão de futuro, muito bacana. Eu agradeço e devo muito a essa formação rural, porque a vida sofrida, a escola, para mim, por exemplo, era um passatempo, era uma maravilha, porque fora da escola eu tinha roça. Era sofrimento, porque trabalhar na agricultura sem condições é muito sofrido. Então, a escola foi o caminho. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui na minha vida foi a escola. Eu falo isso para meus alunos há 30 anos. Olha, a escola é o único caminho. O lar constituído, fortalecido, bem estruturado, e a escola. Tem que estudar. Se não estudar, são 2 pontos, não né? vai. O senhor fala a questão do lar unido, de um lar bem alicerçado. Vocês sempre foram muito unidos, família? Muito, até hoje. Eu não tenho mais mãe. A minha mãe faleceu em 92. Mas até hoje, todos os nossos irmãos, o meu pai, está com 86 anos, né, que eu quero deixar aqui o meu abraço para ele. Ele está assistindo na São José de Piranhas. E eles me deram uma força muito grande, toda a família, ainda hoje muito unida. Todos os domingos eu vou para São José de Piranhas e encontro com todos eles lá. E tem aquelas tradições, a hora certa para almoçar, para jantar, tem que estar todo mundo junto. Tinha essa tradição com vocês também, professor Pereira? Na vida no campo, sim. Quando a gente morava na zona rural, sempre tinha aquelas horas. Não tinha televisão na época, nem rádio, poucos rádios. Então, todo dia, assim, à tardinha, você perguntando sobre a vida no campo, isso é uma coisa maravilhosa. Toda boca de noite, como a gente chama no sítio, a boca da noite, papai sentava na calçada com mamãe e todos os filhos, uns brincando, correndo no terreiro, e outros ali sentados com ele, conversando, ouvindo as suas histórias. Papai contava muitas histórias, inclusive de sofrimento, que que sofreu muito na sua infância, na sua juventude, e transmitia esse sofrimento para a gente e dava como exemplo, e dizia, olha, meu filho, estude para você não passar o que eu já passei. E graças a Deus eu me salvei graças à escola. O interessante é que, vendo e ouvindo o senhor falar, apesar de algumas limitações à época,
Não tinha TV, tinha poucos rádios. O passatempo era sentar com o pai na calçada e conversar os casos da roça, ele contar o sofrimento, mas eu vejo um senhor, uma lembrança feliz desses momentos. E hoje a gente sabe que tem muitas facilidades hoje tem internet, tem televisão, e a gente não percebe mais tanto essa felicidade hoje. O senhor acha que no âmbito familiar, nesse mundo moderno, nesse mundo capitalista, ele vem perdendo esse teor de felicidade, de união familiar, de fraternidade, de estar junto com a família? O senhor acha que vem perdendo ao longo do tempo essas tradições familiares? Conrado, isso é uma coisa que merece um debate muito longo e talvez eu não seja a pessoa, né, competente para isso. Mas com a experiência que eu tenho como professor, eu posso conversar um pouco sobre isso. É interessante que a modernidade, ela abriu as casas, abriu os lares. Na minha época, no sítio, papai reunia a gente na calçada ou na sala, ia conversar, a gente tinha tempo para ouvir, a gente tinha o respeito por ele. O mundo, para eles controlar os filhos era melhor, porque era um pouco mais limitado esse espaço. A internet, por exemplo, abriu o mundo. O jovem hoje está se comunicando com os 4 cantos do mundo dentro da sua casa. E os pais perderam esse vínculo. Infelizmente, a família está perdendo esse vínculo, porque os filhos estão ligados lá no Facebook, no celular, na internet, se tranca no quarto. Se o pai vai conversar, está atrapalhando uma conversa. Então, está perdendo um pouco isso aí. É lamentável. Então, o único caminho seria dialogar, procurar dialogar no momento, conversar pouco, mas o essencial, procurar conversar mais ou menos o que o jovem gostaria de ouvir dentro da verdade, né, da formação familiar e a escola. Eu vejo, eu como professor, diz que o professor sempre puxa sardinha para o seu lado, mas não existe nada como a escola. Não tem outro caminho para se ter futuro, para se crescer na vida, a não ser a escola. Muito bem. Zona rural, o senhor falou que em um dado momento o senhor saiu e foi morar na cidade. Como é que foi essa transição? Essa transição, ela foi aos poucos, porque, por exemplo, eu estudava à tarde, ia para o sítio, dormia na cidade, mas num dos expedientes, no horário da manhã, eu estava em casa, no sítio. Eu ia de bicicleta, consegui uma bicicleta na época, e eu estava sempre presente, no sítio, presente na cidade. Essa ligação, ela foi tirando aos poucos, foi crescendo, foi se separando aos poucos. Então, quando eu completei 20 anos, aí eu mudei completamente, porque eu fui para São Paulo. Eu fui trabalhar em São Paulo, porque na nossa região as condições de trabalho eram muito limitadas e eu sempre tinha uma visão. Eu fui para São Paulo, morei em São Paulo. Chegou a terminar o 2º grau? Não, eu terminei o 2º grau em São Paulo. Em São Paulo? Foi. O senhor foi até que ano em São José de Piranhas? Eu saí de São José de Piranhas, estava cursando o 2º ano do 2º grau, do ensino médio. Qual foi a escola que o senhor estudou lá? Na Escola Estadual Joaquim Lacerda Neto. Joaquim Lacerda Leite, que é o Colégio Estadual de São José de Piranhas, ainda funcionando no prédio ali ao lado da igreja matriz de São José de Piranhas. Nessas idas e vindas, zona rural, presente na zona rural, na escola, na casa de um tio, de um irmão, o senhor só estudava, ajudava o pai na zona rural ou também já começou a trabalhar em alguma coisa na cidade? Papai, ele era comerciante na feira, toda segunda-feira. O meu pai vendia cereais na feira, para poder ajudar na manutenção da família, no sustento da família. E toda segunda-feira eu estava com meu pai trabalhando na feira, vendendo cereais. Ajudando a vender. Ajudando a vender. Era a minha atividade, além da roça, também trabalhei no comércio. Vendeu bem?
Papai muito melhor do que eu, né? Sempre ali cumprindo as ordens dele, ele orientando. Papai, ele é um homem perfeito, na minha visão, logicamente. Comerciante, agricultor, ele é um homem que viajava, ele trabalhou em balcão de lojas de tecido, de lojas de secos e molhados. Então, papai é um homem extraordinário que deu uma lição muito grande para nós. Muito bem, então de repente você deixa São José de Piranhas, deixa a zona rural e resolve ir para São Paulo. Por quê? O que levou você a São Paulo? A busca por oportunidade? Sim, lógico. Um primo que já trabalhava em São Paulo, ele trabalhava numa lanchonete em São Paulo, veio passear aqui em São José de Piranhas, me convidou se eu queria trabalhar em São Paulo com ele, na lanchonete, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, no ABC Paulista. E eu fui para São Paulo com esse objetivo. Trabalhei na lanchonete, depois trabalhei na Tintas Coral, já a situação melhorou bastante. Depois trabalhei na Light, que hoje é Eletropaulo, na época era a Light, a empresa de energia elétrica lá de São Paulo. E em 1979, eu vim para o Nordeste e já vim direto para Cajazeiras, porque eu já vim para casar aqui em Cajazeiras. Para casar em Cajazeiras? Sim. Sou casado com Dona Fátima Cruz. Fátima Cruz. Como foi que o senhor conheceu a Dona Fátima? Eu conheci em São José de Piranhas. Lá em São José de Piranhas eu fazia parte do coral da igreja, né, para cantar as missas. Lá na época com Padre Gino, que era um padre italiano, nosso amigo ainda hoje, pároco lá em Pereiro, lá no Ceará. Então, Fátima Cruz já residia em Cajazeiras, era natural de Bonito de Santa Fé, residiu em São José de Piranhas, mas na época, em 75, desde 75 eu já conhecia Fátima Cruz, ela foi de Cajazeiras passar uns cânticos, ensaiar com a gente os cânticos, que ela já fazia parte aqui da igreja em Cajazeiras, uma ótima cantora, ainda hoje canta muito bem, e através da igreja foi que eu conheci Fátima Cruz, e nós começamos a namorar em 75. Eu fui para São Paulo já para trabalhar com esse objetivo de para juntar um dinheirozinho para casar. Retornei em 79, ela trabalhava no Hospital Regional, lá trabalhou a vida inteira no Hospital Regional, e nós casamos em janeiro de 79. Passou praticamente 4 anos distante, não foi isso? 4 anos distante. Como é que vocês faziam para se comunicar? A carta? Ia por orelhão ligado de ficha? Não, carta, e eu vim aqui nesse intervalo, eu vim aqui 2 vezes, não é? Mas a maioria era por carta mesmo. Telefone já no final, mas a maioria por carta. Muito bem. Volta para Cajazeiras em 79. 79. Para trabalhar. Mas quando o senhor voltou para Cajazeiras, terminou o 2º grau em São Paulo, obviamente, o senhor voltou com a ideia de fazer o quê em Cajazeiras? Bom, o senhor trouxe um dinheirozinho, dá para casar, alugar uma casa, mas tinha a preocupação de dar continuidade ao seu ganha-pão, ao seu sustento. E o que é que o senhor trazia de São Paulo em mente para Cajazeiras na época? Primeiro eu vim casar, né? O objetivo era a ideia principal. Casar. Então, nós casamos, Fátima já trabalhava no Hospital Regional e eu trabalhei um tempo no Armazém Paraíba. Trabalhei no Armazém Paraíba com o seu Gonçalo, dona Niceia, ainda era dos pais dele, né? Seu Joca Claudino. Depois eu fui trabalhar no Hospital Infantil, trabalhei 3 anos no Hospital Infantil, foi uma lição de vida muito grande. Eu iniciei e o principal, agora a questão da formação. Comecei a fazer faculdade, era o UFPB na época, aqui no 5º campus da universidade, fazendo história. Então, trabalhando, estudando e sendo pai de família, porque em 79 já nasceu Ana Paula. Ana Paula. A opção por história era uma paixão ou não tem história, eu vou fazer esse curso aqui para fazer. Como foi a escolha pelo curso de história? Por que não geografia? Por que não letras?
Era um desejo seu ter mais conhecimento da área de história? Era uma afinidade sua? Sim, uma afinidade. Olha, para falar no real, o meu objetivo era ciências exatas. Era fazer matemática. Você vê como são as coisas. Mas o curso de matemática, que era o curso de ciência na época, tinha que fazer licenciatura curta, depois é que fazia a complementação em matemática, só tinha pela manhã. A UFPB só oferecia pela manhã. E você trabalhava? E eu trabalhava o dia inteiro. Então, a opção de fazer história foi a segunda opção. Eu sempre gostei de história, mas o meu desejo era fazer matemática, né? Mas quando eu comecei a fazer o curso de história, e aqui vem a questão do professor, né? Sempre dando uma lição, porque uma entrevista como essa, muitas pessoas estão assistindo, muitos jovens e tal. Sempre na minha vida, como todas as pessoas devem fazer, eu procurei fazer o melhor possível. Se eu me disponho a fazer, Conrado, eu tenho que fazer 100%. Se eu não conseguir 100%, muito bem. Não está no meu plano. O meu plano é fazer 100%. Então, quando eu comecei a fazer história, eu comecei a gostar de história, e foi a partir daí, 79-2, período 79-2, eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz o primeiro vestibular, faço parte da história da UFPB em Cajazeiras, que em 79, quando a UFPB encampou os cursos da FAFIC, né, que a época da FAFIC o diretor era Padre Galberto, e foi federalizado com a UFPB, a UFPB fez um vestibular especial. E eu fiz esse primeiro vestibular e tirei em primeiro lugar na minha disciplina de História, graças a Deus, com muito esforço, muito estudo, e comecei a fazer o primeiro semestre, 79-2, nós fizemos ainda onde hoje é a FAFIC, enquanto estava sendo construído o campus lá, o CFP, nas Casas Populares. Então, em 81, nós passamos para o campus, o novo campus lá da UFPB, nas Casas Populares. Então, eu sempre procurei fazer o melhor. E aí eu me apaixonei por história. E foi aí que comecei também a me dedicar, a gostar da história de Cajazeiras. Muito bem. História, se apaixonou pela história de Cajazeiras. E hoje o senhor tem 30 anos como professor de História. Concluiu o curso, o primeiro momento, a primeira batalha, ir para a sala de aula. Para onde o senhor foi? Aonde o senhor começou? Eu terminei o meu curso em 82. Em 83, eu já entrei no colégio comercial, que na época era municipal, né? Fui trabalhar como vice-diretor no início de 83 e também dar aula de história. Eu comecei aí como vice-diretor no colégio comercial em 83, no primeiro semestre, no início do ano de 83. Muito bem. Estamos conversando com o professor, mais conhecido como professor Pereira. Está conhecendo um pouco da trajetória de vida e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse interesse dele de fazer um livro detalhado sobre a história de Cajazeiras. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Aviões do Forró, nos 50 anos de Bom Jesus. Pra frente é que se anda, pra trás só pode ir. Dia 5 de novembro. Jogar nos braços do primeiro que me quiser. Participação Banda do Vaqueiro, Banda Hall e Itamar do Acordeon. Olha, se liga na parada. 50 anos de Bom Jesus, uma festa imperdível. Passaporte apenas 2 quilos de arroz Odete. 5 de novembro com Aviões do Forró. O mágico é seu assistente. 1, 2, 3, o coelho sabe o que faz. 1, 2, 3, acelga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3, é bom comer vegetais. 1, 2, 3, patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3. Agora vai esquentar. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez.
Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora é Agora. Toda a linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Venha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbinfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com, o diário de Vieirópolis.com.br, agitosplay.com, f5paraíba.com.br e gazetadaparaíba.com.br. Fique de olho nas novidades. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, conversando hoje com o professor Pereira, professor de História, mais de 30 anos como professor e está com interesse excepcional. Resgatar um pouco da cultura de Cajazeiras, escreveu um livro contando detalhadamente a nossa história. Tem 150 anos de muita coisa para ser contada. Professor, comercial ensinou história, depois o senhor foi ensinar no Manuel Mangueira, aonde o senhor está até hoje. Até hoje. O senhor falou lá no início, no primeiro bloco, que tem interesse e paixão pela história de Cajazeiras. E essa paixão acabou lhe interessando para escrever um livro.
Há quanto tempo o senhor já alimenta essa história, essa história de contar a história de Cajazeiras? Conrado, isso é interessante. Falar de Cajazeiras, da história de Cajazeiras, realmente é extraordinária. Eu sempre gostei, sempre li sobre Cajazeiras, li alguns livros, o livro do padre Eleodoro Pires, o livro de professor Antônio de Souza, Cajazeira nas Crônicas de um Mestre de Escola, um trabalho excepcional, mas o meu interesse maior surgiu quando conheci o historiador Deusdedito Leitão. Aí começou tudo. Aí deu força mesmo para fazer um trabalho sobre a história de Cajazeiras. Há uns 12 anos atrás, eu tive a satisfação de conhecer o grande, extraordinário historiador Deusdedito Leitão, que é tio do médico Deusdedito Leitão, que já foi entrevistado aqui no seu programa Interfio. O historiador Deusdedito Leitão era irmão do pai do médico Deusdedito Leitão. Então, ele me recebeu na João Pessoa, uma sumidade na história de Cajazeiras, e quando eu falei que eu tinha interesse de escrever um trabalho sobre a história de Cajazeiras, e estava faltando fontes, né, onde pesquisar, as fontes da pesquisa sobre a história de Cajazeiras, ele simplesmente, do seu acervo, ele me doou vários livros, revistas, jornais, umas 2 caixas de conteúdo, e disse: isso aqui é seu, com uma condição, de você fazer um trabalho sobre a minha amada e querida Cajazeiras. Que formidável. Pouca gente, não vou dizer que é o único, porque ninguém pode fechar a porta, mas pouca gente amou Cajazeiras como o historiador Deusdedito Leitão. Ele já em avançada idade, lá em Tambaú, com sua esposa, Dona Maria José, com seus filhos, a sua família maravilhosa. Eles me abriram as portas, estive lá comecei a ler o conteúdo que ele fez a doação a mim, e voltei em várias oportunidades, tirando dúvida, questionando, e sempre ele com toda a dedicação. Até que Deus, né, chamou, e ele adoeceu, e em 2010 ele faleceu de saudosa memória, mas esse meu trabalho eu quero dedicar a ele. Eu quero dedicar ao historiador Deusdedito Leitão. Simplesmente 50% de tudo que eu pesquisei até hoje foi nas fontes que o historiador Deusdedito Leitão me doou. Então, o meu trabalho está aí. Eu estou iniciando uma pesquisa na Cúria Diocesana, iniciei a pesquisa no Instituto Histórico de Aula Paraibano. Há 12 anos atrás, o senhor teve acesso a esse material através do historiador Deusdedito. De lá para cá foram 12 anos. Por que esse intervalo tão grande de tempo para começar de fato a escrever esse livro? Já que o senhor tem em mãos um acervo muito grande. Tempo, dúvidas, o que exatamente impediu do senhor dar início naquela época já? Não, a questão de tempo, não é? Porque aí, se eu for contar sobre meu trabalho, normalmente as pessoas dizem assim: eu tenho ocupação 3 expedientes, né? Mas o meu são 4 expedientes. Então, eu trabalho no Colégio Manuel Mangueira, faço a minha pesquisa, trabalho no abrigo Lucas Orne e ainda tenho atividade de dono de casa. Então, é uma correria enorme. E, Conrado, olha, é o seguinte: escrever é uma grande responsabilidade. Com certeza. Um amigo meu, o professor Messias, lá de São José de Piranhas, ele lançou um trabalho recentemente sobre a história de São José de Piranhas. Ele disse: eu preparei esse livro durante 40 anos. Então, escrever sobre a história de um município, de uma cidade, é uma responsabilidade muito grande. E o meu trabalho, vou fazendo aos poucos. É uma coisa que eu não tenho assim compromisso de faculdade. Então, eu vou fazendo um trabalho devagar. E o meu trabalho,
eu quero deixar uma herança, a minha experiência. O meu livro não é um livro didático, é um livro que estou pesquisando a cronologia da história de Cajazeiras. É a cronologia com seus fatos. Então, é uma pesquisa longa, é uma coisa demorada e de muita responsabilidade. Eu sento com amigos, vou checando as fontes. Então, eu não tenho pressa. Esse livro não é comercial. Mas já iniciou já esse trabalho? Já está em 50%, aproximadamente 50%, e eu quero, nesses 2, 3 anos, lançar esse trabalho. O que as fontes é uma coisa seríssima. Hoje, para você fazer um trabalho sobre uma cidade, você tem que ler pelo menos 200 livros, 200 trabalhos. Não é uma coisa assim de você pegar, ouvir a história oral e simplesmente passar para o seu trabalho. Você tem que pesquisar, são livros, jornais, tem uma parte revistas, da coisa. Né? É um trabalho demorado. Mas eu passei a me dedicar mesmo a escrever há uns 3 anos. Né? Esse outro tempo era de formação, né? De conhecimento, porque eu tenho que ler muita coisa sobre a história da Paraíba. São dezenas de livros de história da Paraíba que eu tenho que ler para escrever sobre Cajazeiras. Para entender Cajazeiras. Para poder entender a história de Cajazeiras. Muito bem. Nesse início de 3 anos que o senhor teve de parar mesmo para escrever, para ler, escrever e começar a catalogar todo esse material e sintetizar no seu livro, quais foram os assuntos mais interessantes que lhe chamou a atenção na história de Cajazeiras até agora? A história de Cajazeiras, Conrado, realmente é uma história extraordinária. Ela é fantástica. Vários acontecimentos, fatos de grande relevo aconteceram na história de Cajazeiras. São dezenas. Posso citar aqui alguns, por exemplo. Em agosto de 1872, aconteceu uma tragédia ali naquela Praça Nossa Senhora de Fátima, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, que na época era a Igreja Nossa Senhora da Piedade. Ainda muito pequena, né, mas já era paróquia. Ali aconteceu um embate entre os liberais, representado por João Antônio do Couto Cartacho, e os conservadores, representados pelo pessoal de Santa Fé, um distrito que fica ali em cima da Serra de Monte Oreb, e que na época pertencia a Cajazeiras. Geograficamente, isso é uma coisa que a gente também tem que conversar sobre isso, né? A geografia da história, isso é fantástico. Mas aí esse embate, foi assassinado João Antônio do Couto Cartacho num dia da eleição, em agosto de 1872. Isso foi um fato extraordinário, muito ruim, muito negativo para a história de Cajazeiras, mas que aconteceu e que recentemente está sendo resgatado. Que pouco sabem nessa história também, né? Pouca gente sabe. As pessoas sempre me procuram, ali em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, tem um monumentozinho em homenagem a João Antônio do Couto Cartacho. E as pessoas, o que foi esse em relação a quê? Que homenagem é essa? E eu falo a respeito que ele foi assassinado num embate político, ele era liberal, contra os conservadores, num dia da eleição. Foi um tiroteio. Foi uma coisa horrorosa, né? Foi um embate muito triste e que muitas vezes a política provoca essas coisas, infelizmente. Mas outros fatos... Tem uma história de Lampião que passou por Cajazeiras? Tem relato histórico dessa... Outro fato extraordinário, já que você está falando do cangaço, aconteceu em setembro de 1926, quando Cajazeiras foi invadido por um grupo de cangaceiros, um bando de cangaceiros, liderado por Sabino Gomes, que era lugar-tenente de Lampião. Lampião não estava presente nesse momento. Sabino tinha o seu grupo, o grupo de Sabino fazia parte do grande grupo de Lampião. Ele invadiu Cajazeiras no dia 28 de setembro de 1926. Foi um fato também, eu até queria falar num fato positivo, mas já que você falando mais um negativo, que foi a invasão. Ele provocou algumas mortes, aconteceram alguns assassinatos, mas ele não conseguiu
saquear o comércio de Cajazeira, que o bando entrou com esse objetivo. Alguns historiadores falam que seria vingança. Sabino já tinha morado em Cajazeiras em 22, 23, e tinha aqui algumas desavenças, isso é verdade. Ele poderia estar querendo se vingar, né, dessas autoridades, principalmente da polícia, mas a verdade foi essa. Foi esse fato em 26. Mas um fato muito bacana, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisa boa. Por exemplo, nós estamos agora nas comemorações, vamos iniciar a comemoração do centenário da criação e instalação da Diocese de Cajazeiras. A Diocese foi criada em 1914 e foi instalada em 1915. Então, no dia 29 de junho de 1915, tomou posse Dom Moisés, cajazeirense, como primeiro bispo da Diocese de Cajazeiras. Numa grande festa, está no livro de tombo da Diocese de Cajazeiras, na primeira página, quando eu peguei, na minha pesquisa, estava lá a ata de posse de Dom Moisés Coelho, no dia 29 de junho de 1915. Uma grande festa, com a presença de muitas autoridades, banquetes. Foi uma grande festa nesse dia. Cajazeiras, agora com uma diocese e com um bispo cajazeirense no seu episcopado. Muito bem, tem gente conosco aqui, tem a Ana Raquel Otton, conhece? Ah, sim, minha filha, Ana Raquel. Meu pai é um exemplo de pessoa a ser seguido, honestidade e determinação. Te amo, painho. As filhas estão acompanhando, viu? Isso é uma maravilha. Mas aí a emoção bate, né? É perigoso essas coisas, entrevista ao vivo. Tem a Ana Paula também. Ana Paula. Parabéns, meu pai, por esse momento. Parabéns ao programa Interview. Você é um grande homem. Tá as duas filhas ligadas, viu? Acompanhando. Sim, não tem dúvida. Tá também a minha esposa, Fátima Cruz. Os meus familiares lá em São José de Piranhas. Os familiares do historiador Deusdedito Leitão estão sabendo, estão assistindo lá em João Pessoa. Um abraço para vocês. Né? Meus familiares em São Paulo também estão assistindo. E a minha esposa e minhas duas filhas, Ana Paula e Everton, o esposo aqui em Cajazeiras, e Ana Clara. Ela disse que já apareceu na televisão, no Colégio Nacional de Lourdes, e que eu tinha que falar no nome dela aqui na televisão, porque ela queria também sair aqui comigo na televisão, que é a filha de Ana Paula e Everton. E em Currais Novos, Ana Raquel, Otton, são veterinários, e Ana Lívia, a filha maravilhosa, a neta, e estão assistindo também, uma grande satisfação. Tem o Dudu Moraes, eles assistindo a uma grande entrevista com um grande homem. Dudu Moraes, acho que ele, se não me falha a memória, Dudu eu conheço, eu acho que é tomando conta por parte da fanfarra lá do colégio do Caíque. Eu acho que ele é aluno lá do Manuel Mangueira. Acho que deve ser aluno do Manuel Mangueira também. Professor Pereira, outro fato, nós escutamos muitas controvérsias. Afinal de contas, aonde estão os restos mortais de Padre Inácio Souza Rolim? Está realmente no sítio de fato? Não está no cemitério? Ninguém sabe onde é que está de fato. Quando nós falamos de Padre Rolim, nós estamos falando da figura do maior benfeitor de Cajazeira de todos os tempos. O Padre Rolim foi, primeiro do que tudo, um ser humano extraordinário. O Padre Rolim é um santo. Um ser humano... Tem relatos de muitos milagres já conseguidos por ele. Sim. Independente de milagre, ele é um santo. Para mim, ele é um santo. Porque Padre Rolim saiu de Cajazeiras em 1822, foi estudar no seminário de Olinda. Lá, ganhou a confiança dos seus superiores, se ordenou em 1825, ficou como professor do seminário. De repente, ele já estava como um dos principais orientadores do seminário de Olinda. Tinha tudo para continuar lá em Olinda, ocupando os maiores cargos no seminário. Com certeza. Ele abandonou tudo lá e veio para Cajazeiras,
construir uma casinha de taipa na região que as pessoas tiravam madeira para a construção das casas de cajazeiras, e fez uma casinha para educar os cajazeirenses, chamada Escola da Serraria, que ficava um pouco fora da zona urbana que hoje existe. Então, esse homem não pode ser uma pessoa normal, ele é um santo. Então, o padre Rolim deixou todo o meio moderno na época, para a época, e veio se dedicar à educação em Cajazeiras e no sertão. Então, mas aí, ele, falando de Padre, já que estamos aproveitando e o tempo já está concluindo, Padre Rolim construiu, depois, em 1836, uma escola próximo da capela que a mãe dele, mãe Aninha, tinha construído, que ali foi que originou o colégio, que hoje é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, educou tantas pessoas aqui no Nordeste e veio falecer em 16 de setembro de 1899, com quase 100 anos. E foi sepultado, ele faleceu num sábado, às 8 horas da noite, e foi sepultado numa segunda-feira, perto do meio-dia, no dia 18 de setembro, nas dependências da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que na época era a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Era ali a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Então, não tem dúvida, Padre Rolim está sepultado nas dependências da Igreja Nossa Senhora de Fátima. O que nós não temos é o local exato dentro da igreja onde ele está sepultado. Mas ele está sepultado ali, sem dúvida nenhuma. É ali que está. Muito bem, estamos conversando com o professor Pereira, que está iniciando sua obra aqui, que é Contar a História de Cajazeiras. Já tem um título esse livro, professor? Tem sim. O título será Cajazeiras, Datas, Fatos e Notas. Vai ter o título Cajazeiras, porque que eu amo, e embaixo, Datas, Fatos e Notas. Esse será o título. A capa, eu ainda estou analisando, mas com certeza será um prédio antigo, histórico de Cajazeiras, porque isto representa muito na minha pesquisa. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo está correndo, a gente tem que conversar um pouquinho também sobre o abrigo Lucas Horn. Mas também tem mais recado aqui. Ana Paula Cruz. Foi com ele, meu pai, professor Francisco Pereira, que aprendi a arte de ser professora de história. É um orgulho ter o meu pai contando suas experiências e refletindo histórias de nossa cidade. Obrigada, pai, pelo seu amor e exemplo. Parabéns ao programa Interview pela valorização das pessoas da nossa cidade e da nossa cidade e da nossa história. A filha tia Tanaí. Ah, não tem dúvida. Obrigado, viu, Ana Paula, pelo carinho do nosso programa. Com certeza, um beijão para Ana Paula. Meu pai ficou emocionado. É emoção, né? Esses recados aí é um perigo. Ao vivo é um perigo. Muito bem. Mas vamos... E o abrigo Lucas Horn? O abrigo Lucas Horn, Conrado, é outra paixão. É um grande amor. O abrigo Lucas Horn, na realidade, Fátima Cruz, ela é uma associação. O abrigo, ele não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é a Associação Beneficente de Cajazeiras, a ABC. Ela foi fundada em 73 e essa associação tinha a Fátima Cruz como uma das sócias. Então, o abrigo Lucas Horn funcionou de 73 até 82, 83, sob a direção do padre Juliano. Então, o padre Juliano saiu de Cajazeiras, foi para o Ceará, e o abrigo ficou aí 14 anos sem o atendimento a idoso. Em 96, Fátima Cruz formou uma equipe, que ela denominou de Equipe de Solidariedade, formada por muita gente boa, que eu não vou citar aqui o nome, porque com certeza não tenho memória para citar todos, e aí eu vou cometer injustiça, mas uma equipe de umas 15 pessoas extraordinárias, e com a gente nós reformamos o abrigo naquela época e assumimos a direção do abrigo Lucas Horn para atendimento ao idoso. No dia 22 de outubro de 96,
nós recebemos o primeiro idoso, que... Você lembra o nome dele? É Alfredo Rosado. De Cajazeiras? De Cajazeiras. Foi o primeiro idoso, seu Alfredo Rosado, que ele sempre me chamou de pai. É interessante que os idosos do abrigo, a grande maioria, chamam a mim, Fábio, de pai e mãe, ou padrinho e madrinha. Ele não quer ser o nosso pai. Por que não quer ser o nosso pai? Porque pai eles já são. E a experiência não foi tão boa. Né? Para alguns não foi tão boa. Então, eles querem ser filhos, porque a experiência de filho é ótima. Filho é ótimo. Ser filho é ótimo. Ser pai e mãe, aí já não é toda hora. É que é muita responsabilidade. E muitas vezes não é correspondido. Mas o filho sempre é correspondido. Então, o abrigo Lucas Horner, para nós, é uma grande paixão. Nós completamos agora 17 anos de existência sobre a nossa direção. Então, o abrigo Lucas Horner é um grande amor. Quando a gente está na correria, em outras atividades, como professor, como dono de casa, sempre muitas preocupações, mas quando a gente chega no abrigo, que os idosos começam a dar a benção para a gente, pedir a benção, e começa a conversar com a gente, aí muda completamente, tem uma emoção muito grande. Então nós temos um amor muito grande pelo abrigo Lucas Horner, e tem a figura de Fátima Cruz, que é a grande timoneira desse projeto, porque é aquela que faz, né? É aquela que fica lá dentro o dia inteiro. Eu agora, com a minha pesquisa, a gente fica revezando um pouco, né? Eu fico na parte administrativa, mas a minha presença está um pouco menor em relação a Fátima Cruz, porque é extraordinária nesse trabalho. Mas é maravilhoso. E nós temos essa assistência. Também existem outros abrigos, né? Que também são ótimos, são um atendimento muito bacana. Agora, com maior fiscalização, o Ministério Público está sempre acompanhando. Nós recebemos um apoio extraordinário da Prefeitura. A gente sempre recebeu, mas agora na administração da doutora Denise, realmente a gente está tendo um apoio mais presente, mais forte. E a gente tem essa alegria, essa parceria, né? Sempre, tanto desde a época de Zerinho, de doutor Epitácio, de doutor Carlos, de Léo, de Carlos Rafael, nós sempre recebemos apoio. O abrigo nunca ficou sozinho. Muito bem, tem mais recado aqui. Olha, vovô, eu estou com saudade e quero que o senhor seja muito feliz. Beijos de sua neta, Ana Lívia. Ana Lívia, em Currais Novos. Temos também aqui a Ana Paula. Conrado, manda um abraço para os familiares que estão lá, escuta, em São José de Piranhas, São Caetano, em São Paulo, Bezeca, Itália, deve ser isso? Bezeca na Itália. Estamos assistindo também na Itália. O programa Interview hoje é internacional, o pessoal na Itália. Um abraço. No também. estado de Trento, na Itália. Trento? No estado de Trento, a cidade é Bezeca. Cláudia Cruz Soares, Priscila Colota. Sim. Donizete Assis e Ana Raquel também já mandei um abraço, pessoal. Pessoal aí de São Caetano, São José de Piranhas e Bezeca, na Itália, um abraço, obrigado pelo carinho de vocês. E nós estamos entrevistando essa grande figura aqui, esse homem espetacular, que é o professor Pereira. Vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com um jogo rápido, momento mais emocionante. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Aviões do Forró, nos 50 anos de Bom Jesus. Pra frente é que se anda, pra trás só pode. Dia 5 de novembro. Jogar nos braços do primeiro que me quiser. Participação Banda do Vaqueiro, Banda Hall e Itamar do Acordeon. Olha, se liga na parada. 50 anos de Bom Jesus, uma festa imperdível. Passaporte apenas 2 quilos de arroz Odete. 5 de novembro com Aviões do Forró. 1, 2, 3, o
mágico é seu assistente. 1, 2, 3, o coelho sabe o que faz. 1, 2, 3, acelga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3, é bom comer vegetais. 1, 2, 3, patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3, agora vai esquentar. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. a estrada de novo outra vez. Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora é Agora. Toda linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Venha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. Muito bem, de volta com o seu programa Interview, conversando hoje com o professor Pereira. Momentos finais, vamos para o nosso jogo rápido, onde eu cito o nome de alguém ou alguma situação e o senhor diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Cajazeiras. Uma grande paixão, grande carinho por Cajazeiras. São José de Piranhas. A minha fonte. São José de Piranha, para mim, é uma fonte. A origem de tudo. Professor Pereira tem medo de? Eu tenho medo de não realizar alguns sonhos. É só medo disso. Seu maior sonho é? O meu maior sonho é... Eu já realizei alguns sonhos, né? Plantei uma árvore, tenho filhas, falta lançar o livro. O meu grande sonho é lançar esse livro. Se não estivesse em Cajazeiras, estaria onde? Eu estaria em São José de Piranhas, a minha cidade. Sua melhor lembrança de infância? Tomar banho no rio Tamanduá, em São José de Piranhas. O senhor, como historiador, o que o senhor gostaria de retirar da história? E que fato seria? Eu gostaria de tirar da história, não tirar da história, mas tirar da existência as guerras. As guerras, todas elas? Todas as guerras. Eu detesto, eu tenho um ódio de guerra. Eu sou sempre paz.
Eu falo isso para meus alunos. Os fins justificam os meios? Não. Nas horas vagas, o que o senhor gosta de fazer? Fora a lei. Estar com Ana Clara e Ana Lívia, as minhas netinhas. O senhor, se o senhor pudesse trocar de identidade com alguém, quem o senhor gostaria de ser? Dom Helder Câmara. Por quê? É uma estrela para mim. Eu tive a satisfação de abraçar Dom Helder Câmara, o que muita gente tem vontade e não conseguiu. Eu abracei em 2 oportunidades Dom Helder Câmara, no centro de Recife, lá no Mercado São José, andando no meio do povo. É uma estrela para mim, Dom Helder Câmara. O senhor é um homem religioso. Sim. Para quem o senhor gostaria de dedicar um momento de oração? A família. Para quem o senhor não gostaria de dedicar um momento de oração? Para aqueles que patrocinam a guerra. Se o senhor tivesse o poder de mudar algo na vida, no mundo, na Paraíba, no Brasil, em Cajazeiras, o que o senhor gostaria de mudar? Eu mudaria a paz, eu mudaria a guerra pela paz. Sempre a paz. E uma coisa que eu gostaria muito, nós falamos sobre isso aqui, seria resgatar a família, né? Valorizar a família. Isso eu gostaria muito. Fátima Cruz. Meu grande amor. Suas filhas. Meus tesouros. Seu pai. A minha luz. Se o senhor tivesse a oportunidade de falar algo nesse momento para sua mãe, que não está mais entre nós, o que o senhor gostaria de dizer para ela? Esse momento aí pesa. Porque eu dizia para minha mãe, aqui está seu filho. Com essa emoção. Muito bem. Professor Pereira, muito obrigado. Vou perguntar, mas senão quem vai se emocionar sou eu. Pode ficar entre nós. Obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Boa sorte no seu livro. Conrado, é uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer a Peterson Santos, a você, o seu programa, interview. Eu queria até falar aqui de Peterson, que eu conheci Peterson, adolescentezinho pequeno, na Vicente Bezerra, cantando com Ana Paula e Ana Raquel na Igreja São João Bosco. E hoje eu vejo Peterson com essa estrutura e produzindo coisas maravilhosas para Cajazeiras. E agradeço também a você essa oportunidade. E um abraço carinhoso a todos que assistiram esse programa nesse momento, que vão assistir depois no fica arquivado no site. Que fica arquivado. Um abraço muito grande, especial e um carinho a todos. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nosso compromisso fica agendado para amanhã, às 6 horas da noite, com mais um programa Interview. Não entendi, produção? Agora você vai votar? Vamos lá para Souza, frente a frente com o nosso amigo Jackson Queiroga, que hoje entrevista o doutor Guilherme Carvalho no programa Frente a Frente, na TV Diário Sertão, com Jackson Queiroga, agora em conexão direto com Souza. A todos vocês uma ótima noite e um feliz começo de semana. E até amanhã.